Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder as questões de RLM da prova de oficiais de apoio à saúde da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, aplicada no dia 1º de maio de 2022, pela organizadora, o Instituto Consulplan. Vamos lá. Questão de número 11. Questão de número 11 da prova de oficiais de apoio à saúde da PM do Rio Grande do Norte dizia o seguinte: para organizar o depósito de uma grande indústria farmacêutica, o administrador contratou um operador de empilhadeira para realizar 40 demandas. Está aqui 40 demandas, certo? Para cada demanda efetuada de maneira correta, o operador recebe R$60, ou seja, de maneira correta, ó, ele recebe 60. E uma demanda efetuada de maneira erroneamente, o operador deve pagar R$30. Considerando que o operador recebeu 1.050 após o serviço prestado, e ele pergunta, né, o número de demandas realizadas corretamente. Então, é uma questãozinha de sistema, de equações, onde eu vou ter uma parte de receber R$60, ó, R$60 ele recebe por essa operação realizada de maneira correta, e ele vai ter que pagar, né, R$30 pela operação que ele fez erroneamente. Então eu posso chamar o seguinte, eu posso chamar aqui, eu montando meu sistema, eu posso chamar aqui o valor de X de maneira certa, então eu vou chamar X aquilo que foi realizado de maneira certa, e o valor de Y aquele que ele fez erroneamente, né? Aquele que ele fez errado. Então o que ele fez errado, aqui eu vou chamar de Y. Então quantas foram as demandas? Foram 40. Então a soma do valor de X mais Y tem que dar 40. A soma do certo e do errado tem que dar 40. Já para cada maneira efetuada, né, de maneira correta, ele recebe 60. Então o valor de X, ó, ele recebe R$60 de maneira correta. Então fica 60x. Agora eu vou pagar. Se eu vou pagar, eu vou ter que colocar menos. Pago quanto? 30, para ele fazer uma operação errada. Então é 30y. E o total que ele recebeu no final? 1.050. Esse é o meu sistema onde eu quero encontrar o valor da demanda realizada corretamente. Ele quer encontrar o valor de X, ó. Ele quer encontrar aqui o valor de X. Então, para eu encontrar o valor de X, pelo método da soma, eu tenho que fazer desaparecer o valor de Y, ó. Quanto é que eu devo multiplicar? Se eu multiplicar aqui por 30, ó, observe que eu multiplicar toda essa minha equação por 30, vou ficar com o valor de 30 positivo e um 30 negativo. Então eu corto 30, sobra para mim só o valor de X. 30 vezes X vai dar 30x, o valor aqui é 30x, menos o valor de 30y, vai ser igual a 30 vezes 40, né? Vai dar o valor de 1.200. 1.200. Agora é só eu cortar. Vou cortar o 30 positivo, né? Aqui é positivo, ó. 30y vezes 30 é y vezes 30, 30y. Então eu corto 30 negativo com 30 positivo. Só faço agora somar. O valor de x aqui, ó, 30 mais 60 vai dar um valor de 90. Então agora eu tenho um 90x vai ser igual, somando aqui, né? 1.050 mais 1.200. Vai dar um total de 2.250. 2.250. Agora, quero isolar o valor do x, ó. Quero encontrar o valor do x, então é 2.250 dividido por 90. Esse 90 está multiplicando, passando para o outro lado, vai dividindo. Então, esse zero com esse zero dá para simplificar. O valor de x, ó, é exatamente 225 dividido por 9. 225 dividido por 9 vai dar um total de 25. 25 a gente encontra aqui, resposta letra B. Resposta letra B. Questão de número 12. Questão de número 12 vai dizer o seguinte: os 44 dentistas de uma cidade foram questionados se concluíram os cursos de especialização em... Ele deu 3 cursos aqui, ó: ortodontia, implantodontia e traumatologia. Considere que todos os dentistas tenham pelo menos uma especialização citada.
Alguns dos resultados da pesquisa estão descritos a seguir. Tem aqui os resultados e no final, ó, de acordo com as informações anteriores, é correto afirmar que. Ou seja, eu tenho aqui 3 informações e algumas informações que ele deu dessa pesquisa, né? Dessas 3 especializações. O que é que eu tenho que fazer? É uma questãozinha de teoria dos conjuntos, onde eu tenho 3 especializações. Vou abrir aqui uma tela em branco, deixar essa tela em branco, para ficar melhor aqui a representação. Ó. Trouxe aqui as informações dadas, eu vou desenhar aqui os diagramas. Então, para eu chegar à resposta correta, para analisar cada alternativa, eu tenho que representar através dos diagramas. Ó. Aqui eu vou representar uma especialização, aqui outra especialização e aqui a terceira especialização. Ele disse que era ortodontia, posso chamar isso aqui o conjunto O, ortodontia. Esse outro eu vou chamar de implantodontia, que ele disse lá que a outra especialização era implantodontia, vou chamar aqui de I, ó. Isso aqui é meu I, vai ser minha implantodontia. E o outro é a traumatologia, outro conjunto, ó, traumatologia. Agora eu vou colocar, adicionar as informações que ele deu. Ele deu aqui, ó, 28 dentistas fizeram a especialização de ortodontia. Então, o conjunto completo, esse conjunto aqui, ó, todinho, eu chamei ele de O. Então, o O, a ortodontia. Quantos foram especialização, né? Quantos fizeram especialização em ortodontia? 28. Então, eu coloco aqui meu 28. Beleza. Agora aqui, ó, 4 dentistas fizeram apenas já vai tratar dessa partezinha de dentro, ó. Observe que em teoria do conjunto, eu vou ter 7 partes internas. Tá aqui, ó, 7 partes, onde eu vou ter que procurar, vou ter que preencher essas partezinhas. Aqui, o 4 dentistas fizeram apenas especialização em ortodontia, eu vou preencher essa partezinha aqui, ó. Apenas ortodontia é uma parte que não tem nenhuma interseção. Então, o valor 4 fica aqui, uma partezinha que pertence só à ortodontia. Ele diz lá, um dentista fez apenas especialização em traumatologia. Então, vou lá em traumatologia, apenas traumatologia, tá aqui, ó, número 1. Ok. Agora, 21 dentistas fizeram especialização de ortodontia e também de implantodontia. Ou seja, ele quer a interseção do O com o I. Ó. A interseção do O com o I é justamente essa partezinha aqui. Ó. A partezinha. Vou colocar aqui representado de verde aqui, para ficar aqui representado. Então, essa partezinha é a interseção. Ele diz que é 21. Só que eu não tenho o valor da interseção dos 3. Ó. Se você observar, o 11 vai ser implantodontia e traumatologia. E o 13 vai ser ortodontia e traumatologia. Então, eu não tenho essa informação. Inclusive, vou ter que procurar. Então, eu vou chamar ela de X. É a informação que eu quero encontrar. Aqui, essa informação, que é a interseção de ortodontia de implantodontia, vai ser o valor de 21. Ó. Ele disse lá que eu considerasse lá como sendo 21. Só que essa minha interseção, ó, é junto com o valor do X. Para eu achar esse valor aqui de apenas ortodontia e implantodontia, vai ser um valor de 21 menos X. Então, 21 aqui menos X, que é justamente essa parte que eu quero encontrar. Quando eu somar toda essa minha interseção, vai dar o valor de 21, né? Porque X menos X dá o valor de 21, completo. Mas eu quero só esse valor, para calcular esse valor. Então, eu coloco 21 menos X. Da mesma forma aqui, ó, o valor do 11. O 11 dentistas fizeram especialização de implantodontia e traumatologia. Então, é a interseção do I com a interseção do T. Então, vou procurar a interseção do I. Ó. Interseção do I com T, essa partezinha aqui. Ó. Partezinha que é a interseção do I com T. Então, ele disse lá que é 11 dentistas. Da mesma forma que eu fiz aqui. Para eu preencher essa parte, eu vou colocar ele lá como sendo o valor de 11 menos X. Então, 11 menos X é a partezinha da interseção de apenas implantodontia e traumatologia. Já o 13, relacionado aqui o 13, dentistas fizeram especialização em ortodontia e também traumatologia. Então, essa partezinha aqui, ó, que eu quero procurar. Esse valor aqui vai ser 13 menos X. 13 menos X. Ortodontia e traumatologia, a interseção é completo. É a soma, né? Do valor de apenas os dois com os 3, né? A interseção dos 3.
Beleza, encontrei aqui essas informações. Agora, dá para eu encontrar aqui o valor da interseção dos três, ó, que é o valor do x. Se eu somar todas essas minhas informações aqui, ó, essas quatro partes, eu sei que tem que dar 28. Então, se eu somar o valor de 4 mais 21 menos x, mais o valor de x, mais o valor aqui de 13 menos x, vai ter que dar igual a 28. Então, com isso, eu consigo encontrar o valor de x. Trazendo para cá, somando aqui em cima, eu pegando lá o valor de 4, tá aqui o valor de 4, mais o valor de 21 menos x, que é essa partezinha, 21 menos x, 21 menos x, mais o valor de x, que é a interseção dos três, ó, mais a interseção dos três, mais essa parte de 13 menos x, mais essa partezinha aqui, ó, de 13 menos x. Isso vai ter que ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a o valor 28, que é o valor que eu tenho aqui de ortodontia, igual a 28. Vou colocar aqui embaixo, igual a 28. Agora é só eu somar. Observa que eu tenho aqui o valor de... aqui é 21 menos x, ó, só corrigindo aqui. Corrigir aqui, apagar. Vou apagar esse valor aqui, ó, não é mais, é menos. É 21 menos x. Então, eu tenho que colocar aqui 21 menos x. Coloco aqui 21 menos x. Por que eu fiz isso? Porque eu estou percebendo um mais x e um menos x aqui, ó. Menos x e o mais x. Dá para cortar? Vai sobrar aqui ó, só o valor de menos x. Tá? Aqui o valor de menos x. Ok. Dá para somar aqui agora. Ó. Observa que eu tenho lá 4 mais 21 e tenho um valor de 13. 4 mais 21 vai dar 25. Mais 13 vai dar um total de 38. Então, dá mais 38. E isso vai ser igual a quanto? A 28. Agora, eu quero encontrar o valor do x. Ó. Posso jogar esse valor de x lá para o outro lado, ele vai somando. E esse valor de 28 ele está somando, ele vem para esse outro lado diminuindo. Então, vai ficar como? Vai ficar o valor 38 menos 28 vai ser igual ao valor de x. O valor de x vai ser igual a quanto? O valor de x vai ser igual a 38 menos 28. 38 menos 28 igual a 10. Esse 10 é justamente o valor da interseção das três partes. Vou olhar lá nas alternativas, olha. Nas alternativas, eu observo aqui que eu tenho 10. 10 dentistas fizeram as três especializações: ortodontia, implantodontia e traumatologia. Resposta correta para esse exercício, letra D. E para eu achar as demais alternativas, eu tenho que preencher todas essas partezinhas que está faltando. Está faltando aqui o valor dessa partezinha que é a interseção de ortodontia com implantodontia. Dá para achar, já que eu sei quanto é que vale o x, é só fazer aqui a subtração. 21 menos x, ó, que é 10, vai dar 11. Então, essa partezinha aqui ó, dá 11. Vou fazer aqui outro diagrama para a gente colocar os valores corretos. Então, dá para representar aqui, ó, fazendo um novo diagrama para colocar já os valores encontrados. Então, tem os três diagramas aqui. Ó. Eu já sei que o valor da interseção dos três é 10. Ó, tá? Aqui é 10. Eu tinha essa informação aqui, que é 4. Tá? Aqui a informação que é 4. E eu tinha essa partezinha aqui de baixo, que era 1. Essas outras partes de baixo, ó, agora dá para encontrar os valores deles completo. A informação que ele disse que dava 21, ó, na interseção de ortodontia e implantodontia. É 21 menos x. 21 menos x, ó, eu sei que dá 11. Aqui, ó, tinha que dar 13. Qual é o valor? Então, 13 menos 10 vai dar 3. E esse valor, ó, 11 menos 10 vai dar 1. Observa que faltou essa partezinha para completar. Dá para achar? Dá para achar. Observe que eu tenho aqui, né? Eu tinha esses valores. Eu tenho aqui o valor do O, que ele disse, ortodontia é 28. Agora, eu posso encontrar esse valor aqui ó, de traumatologia, é só a soma das quatro partes. Eu tenho aqui o valor 10 mais 3, 13, 14, 15. Então, traumatologia, eu tenho um total de 15. E agora, esse valor aqui está faltando. Como é que eu faço para encontrar esse valor? Que eu posso chamar ele de Y. Esse valor, ele é calculado com a soma das 7 partes. A soma de 7 partes tem que dar aqui ó, um total de 44. O comando da questão trouxe lá que o total da soma das 7 partes tem que dar 44. Então, se eu somar essas 6 partes, vou verificar quanto falta para dar 44. Observe que eu tenho nesse círculo aqui, eu vou ter 28, que é a ortodontia. Então, eu tenho o valor de 28.
Observa que eu tenho 1 mais 1, eu tenho 2, ó, mais 2, e tem um valor de y, tá aqui o valor de y. Isso aqui tem que ser igual a 44, tem que ser igual a 44. Ok, observando que dá 30, ó, somando 28 mais 2 dá 30, eu quero encontrar o valor de y vai ser 14, que é o que falta para 44. Então, o valor de y, ó, vai ser igual a 14. Quando eu jogar o valor 30 para o outro lado, 40 menos 30 vai dar o total de 14. Então, eu encontrei essa partezinha. Esse 14 é o que? É justamente a partezinha que está faltando da implantodontia. Então, o valor de 14. Ok. Agora, se eu quiser, já completei todo o meu diagrama, né? Toda a parte interna. Agora é observar o que ele pede. Inclusive aqui, ó, se ele quiser, nas alternativas lá, ele quiser perguntar, né, quantos fizeram só implantodontia, é só somar. Eu vou somar o valor de 14 mais 11 mais 10 mais 1. Quando eu faço essa soma do valor de 14 mais 14, né, mais 10 mais 11 mais 1, vai dar um total de 46. Tá aqui um total de 46. 14, ó, vai dar 25, 26, 36. Valor de 36. Valor de 36. Só corrigindo aqui. Valor de 36. Beleza. Implantodontia, valor de 36. Agora, olhando lá para as alternativas. Olhando aqui nas alternativas. Ele pergunta, 16 dentistas fizeram especialização em traumatologia. Vou lá em traumatologia. Traumatologia não foi 16. Foi quanto? 15. Então, letra A está errada. Aqui, 15 dentistas fizeram somente, a palavra somente, especialização em implantodontia. Implantodontia, ele falou somente, é aquela partezinha de dentro, ó. Implantodontia é justamente aquela parte que a gente encontrou. Somente implantodontia é 14. Ele disse aqui na letra B que era 15. Então, isso também está errado. Essa está errado e essa está errado. Está dizendo aqui, nenhum dentista fez apenas especialização, ó, traumatologia e implantodontia. É a interseção do T com I. Interseção do T com I, ó. Interseção com T com I, tá aqui. Interseção T com I tem 1. Ele disse lá que era nenhum. Então, esse item também está errado. E agora, na letra E, ele pergunta lá, 30 dentistas fizeram pelo menos 2 especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia. Ou seja, ele quer a ideia de duas especialização. A ideia de duas especialização, ó, observa que eu tenho o valor 11 aqui, tem o valor 3 aqui e tem o valor 1 aqui. É a soma das três partes. Então, eu tenho 11 mais o valor 3 mais o valor 1. Isso aqui vai dar um total de 15. Ele dizia lá que era 30. Não é 30, é o total de 15. Então, a resposta correta aí, apenas a alternativa letra D. Questão de número 13. Questão de número 13 vai dizer o seguinte. Eu tenho lá, né, no feriado municipal de uma determinada cidade, 4 médicos. Ele já deu aqui, ó, 4 médicos. Já vou colocar o valor de 4 médicos. 4 médicos. 4 médicos. E 6 enfermeiros. 6 enfermeiros. Tá aqui, 6 enfermeiros. Farão um plantão de um centro de saúde. Certo procedimento necessita... se certo procedimento necessitar de 2 médicos, tenho aqui 2 médicos, e de 3 enfermeiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas? É uma questãozinha de combinação, onde eu tenho lá um total de 6 médicos e quero escolher 2. Então, como é que eu faço para calcular uma combinação de 4 médicos para escolher 2? Está aqui, ó, combinação de 4 para escolher 2. Vou multiplicar, está aqui o E, pelo princípio multiplicativo, de agora fazer a combinação de 6 enfermeiro para escolher 3. Como é que eu faço para calcular a combinação de 4 e escolher 2? É só 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1. Multiplicado por quanto? 6 vezes 5 vezes 4, que é a combinação de 4 para selecionar 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Dá para simplificar aqui, ó. Dá para simplificar.
2 vezes 1 é 2, simplificado com 4, isso aqui vai dar 2, ficou só 2 vezes 3. 2 vezes 3, ó, é 6. Multiplicado, 3 vezes 2 vezes 1 é 6, e eu tenho esse 6 aqui. O total só sobrou 5 vezes 4. 5 vezes 4 vai ser um total de 20. 6 vezes 20. 6 vezes 20 vai dar um total de 120 maneiras distintas que eu poderia formar com esses profissionais. A resposta correta, letra D. Questão de número 14. Questão de número 14 vai dizer o seguinte: uma pesquisa foi conduzida em uma amostra com 220 profissionais de saúde. Tenho aqui o total de participantes, né, dessa pesquisa, para investigar se houve um aumento de insônia durante a pandemia do coronavírus do Covid-19. A tabela apresenta o resultado da pesquisa. Tem aqui a tabela e vai falar, né? Considera os eventos. E ele pede aqui referente à probabilidade. Probabilidade de P, de ocorrência de cada um dos eventos anteriores, é correto afirmar. Ou seja, ele deu 3 informações aqui e eu tenho que calcular a probabilidade de X, de Y e de Z. E procurar saber, né? Quem é o menor, quem é o intermediário e quem é o maior. Então, para isso, eu tenho que fazer a soma das informações que ele deu. Aqui, a tabela ele diz, né, que aumento de insônia tem um sim para homens e para mulher, tem um não para homens e também para mulher. Somando aqui, ó, o total de homens, 46 mais 82, vai dar um total de 128 homens. Ó. Tem um total aqui de 128 homens. Por que eu fiz isso? Eu vou precisar. Então, tem um total aí de 128. Ok. Tranquilo. Aqui, as mulheres, né? Mulheres eu tenho 38 mais 54. 38 mais 54, total de 92 mulheres. Ok. Se eu procurar saber aqui, se alguma dessas probabilidades pedir aumento de insônia, eu faço aqui a soma. 46 mais 38. Isso aqui vai dar um total de 84. 84 pessoas tiveram problemas aí com insônia. Já não tiveram, né? Responderam não. Vai ser um total de 82 mais 54. Vai dar um total de 136. Ó. 136 pessoas responderam não. Agora eu tenho que calcular a probabilidade, ó, de cada parte. Então, probabilidade, para a gente calcular a probabilidade sempre será uma razão. É uma divisão, onde eu tenho o meu evento, que é aquilo que vai ocorrer, posso chamar aqui com O, pelo espaço amostral. O espaço amostral sempre será o total de possibilidade. Ó. É o O dividido pelo T. Então, agora é só calcular a probabilidade de cada evento que ele quer que aconteça. Aqui para X, ó, probabilidade de ocorrer esse evento X. Então, vou chamar P de X, vai ser igual. Observa que ele quer o seguinte, ó, ele quer lá selecionar uma mulher dentre todos os profissionais de saúde entrevistados. Ou seja, eu quero uma mulher dentro desse total. O total de quantas pessoas? Tem um total de 220. Tenho aqui um total de 220. E mulher, quantas mulheres eu tenho? Ó, tá aqui, ó. Mulher eu tenho um total de 92. Então a minha probabilidade de selecionar o X vai ser uma mulher num total de 220 e fazer essa divisão, né? Após eu fazer essa divisão, ó, 92 dividido por 210, vou colocar o valor em decimal para fazer uma análise final, para saber quem é o valor maior e quem é o menor. Dá aproximadamente um valor de 0,41. Isso aqui para X, né? Já para Y, calculando aqui a probabilidade de CY, como é que eu faço? Eu vou fazer dessa forma, para CY, probabilidade de CY. Observa lá que Y, ele quer selecionar um homem dentre os profissionais de saúde entrevistados que tiveram aumento de insônia. Ou seja, eu quero um homem de um total que tiveram aumento de insônia. Responderam aumento de insônia foi sim. O total de aumento de insônia é quanto? É 84. Então, eu tenho lá um valor de 84, que é o total de pessoas, e eu quero que seja homem, do total dessas pessoas entrevistadas que disseram sim. Tenho quantos homens? Eu tenho 46. Então, a minha probabilidade de Y, ó, vai ser 46 dividido por 84. 46 dividido por 84 vai dar aí aproximadamente um valor de 0,54. Beleza, tranquilo. Observe aqui o valor de
probabilidade Y já é maior do que a probabilidade X. Está faltando aqui a probabilidade Z, ó. Fazer aqui a probabilidade Z, a probabilidade do evento Z. Vai ser o que? A probabilidade do evento Z. Observa que a probabilidade do evento Z, eu vou selecionar um profissional de saúde que não teve aumento de insônia dentre as mulheres entrevistadas. Então, eu vou lá olhar as mulheres entrevistadas, foi um total de quanto? 92, ó. Mulheres entrevistadas. Total é 92 mulheres. E agora ele quer o quê? Um profissional da área de saúde que não teve insônia. Então, eu vou olhar para aquela profissional que não teve insônia. Está aqui. Do total de 92, 54 responderam não, que não teve problema com insônia. Tem um total de 54. Fazendo essa divisão, 54 dividido por 92 vai dar um valor aproximado de 0,58, ou um valor aproximado de 58%. Agora é só analisar quem é o maior, quem é o intermediário e quem é o menor. Observa o seguinte, que o valor de P de X, ó, é um menor de todos. Então, a probabilidade de X ela vai ser a menor de todas. A intermediária é a probabilidade Y. Então, a probabilidade de X é menor do que a probabilidade de Y. Que a probabilidade de X e a probabilidade de Y é menor do que a probabilidade de Z. Então, a probabilidade de Z é a maior de todas. Tem que procurar nas alternativas, onde tem lá probabilidade de X menor que probabilidade de Y menor que probabilidade de Z. Observa que eu tenho exatamente na alternativa letra A. Resposta correta, letra A. Questão de número 15. Uma questãozinha boa, questãozinha de função do segundo grau, que vai dizer o seguinte. O número de processos ético-profissionais julgados em um Conselho Regional de Medicina no dia útil X de um determinado mês é dado pelo valor da função. Então, deu essa funçãozinha aqui, ó, eu tenho menos x ao quadrado mais 12x menos 27, em que x vai ser igual a 1, 2 até o número 20. Os dias úteis em que houver julgamentos são aqueles que satisfazem essa minha função, né? Onde eu tenho lá f de x maior do que 0. Considerando tais informações, analise os itens abaixo, né? As afirmativas abaixo. Tenho 3 afirmativas a ser analisado. E ele pede lá, né? Está correto que se afirma em 1, 2, 1 e 2, 2 e 3, 2 e 3, né? 1 e 3, 2 e 3. Então, eu tenho que analisar item por item, ó. Item 1, eles lá. Em apenas 9 dias úteis desse mês, houve julgamento de processo ético profissional. Ou seja, ele quer saber o zero da minha função se realmente é apenas 9. Então, vou abrir aqui uma tela em branco, vou ter que resolver essa minha função ó, do segundo grau, tenho que encontrar as raízes dessa minha equação e verificar se é apenas 9. Se tiver outro dia além do 9, então esse item está errado, né? Está incorreto. Abrir aqui uma tela em branco, trazendo aqui minha função que ele deu lá. A função é f de x é igual a menos x quadrado mais 12x menos 27. Então, para eu achar os valores que satisfaz o zero da função, né, ou as raízes da equação, eu tenho que igualar a zero. Então, eu tenho aqui menos x quadrado mais 12x menos 27. Isso aqui tem que ser igual a zero. Agora, se tornou uma equação de segundo grau. Então, a equação de segundo grau tem que resolver pela forma de Bhaskara. Faço aqui pela forma de Bhaskara. Então, eu encontro o valor de A, fazendo aqui, ó, o valor de A é menos 1. Então, o valor aqui que está ligado ao X é o valor de menos 1. Então, eu tenho menos 1. O valor de B vai ser o valor de 12. Tem aqui o valor de B. O valor de C vai ser igual a menos 27. Agora, eu vou calcular o valor do delta, né, que é o discriminante da minha equação. Delta, na equação de segundo grau, é calculado por b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, delta vai ser igual ao valor ó, de 12 ao quadrado, que é o valor de b. b ao quadrado é 12 vezes 12. 12 vezes 12 vai ser igual a 144. Menos o valor de 4, né? Menos 4, que multiplica a é menos 1, que multiplica c, que é menos 27. Então, tenho que colocar aqui tudo dentro de parênteses, ó, porque é tudo negativo. Aqui é menos 27, por causa do valor de c. Então, quem é que vai ser o valor de delta? Delta vai ser 144
Observa que eu tenho menos com menos vai dar mais, mais com menos vai dar menos. Tem um valor de 4 vezes 27. 4 vezes 27 dá um total de 108. E 144 menos 108 vai dar um delta igual a 36. Tem raiz exata? Tem raiz exata. Então, para eu calcular o valor de x, calcular o valor de x na minha equação de segundo grau, é o valor de menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Vou encontrar aqui essas informações para saber quanto equivale o zero da minha equação, né? Menos b, ó. B é 12, então vai ficar menos 12. O valor aqui já vou colocar o valor da raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de delta é 36, né? A raiz quadrada de 36 vai ser um valor de 6, então é mais ou menos o valor de 6 dividido, 2 vezes a. Só que a é menos 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Agora é fazer uma raiz positiva e uma raiz negativa. Fico lá. Menos 6, menos 12 mais 6. Menos 12 mais 6 vai dar um total de menos 6. Dividido por menos 2. Menos 6 dividido por menos 2 vai dar um total de 3. Agora, negativo, né? Menos 12, menos 6, menos 18. Menos 18 dividido por menos 2. Menos 18 dividido por menos 2, menos por menos dá mais, dá um total de 9. Conclusão. Observa que no item ele afirmava que era apenas 9 dias. Ele diz lá, em apenas 9 dias úteis desse mês houve julgamento de processos ético-profissionais? Não, houve também no dia 3. No dia 3 também houve julgamento. Então esse item 1 ele é errado. Coloca aqui um Ezinho de errado. Já para o item 2. O item 2 diz lá, o maior número de processos ético-profissional julgado em um mesmo processo é 6. Ou seja, ele quer aqui o y do vértice. Ele quer o y do vértice. Como é que eu faço para calcular o y do vértice em uma função de segundo grau? É menos delta dividido por 4a. Só pegar lá o valor de menos delta e dividir lá por menos 4a. O valor de delta eu sei, já tinha calculado e eu tinha encontrado aqui que era 36. Então vai ficar menos 36 dividido por 4 vezes a. Só que 4 vezes a vai ser quanto? O valor de a eu sei que é menos 1. Então fica 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então fica menos 36 dividido por menos 4. Isso aqui vai dar um total de 9. E ele dizia que o máximo, né, o maior número de processos seria jogado no dia 6. Não será no dia 6, será no dia 9. 9 será o dia aí de julgamento de maior número de processos. Então esse item também está errado. Já para o item 3, diz o seguinte: no 8º dia desse mês, há uma redução de processos ético-profissionais julgados com respeito ao 7º dia. Ou seja, tenho que analisar no dia 8, saber o que aconteceu com o dia 8, quantos processos foram julgados, e também no 7º dia, para saber quantos processos foi julgado. Como é que eu faço para saber? É só jogar aqui o valor do dia procurado, que eu vou saber quantos processos foram julgados. Então, vou substituir aqui, onde tem x, eu vou substituir por 8. Ele quer lá fazer uma comparação do 8º dia com o 7º dia. Então, quando o x for 8, quanto é que vai dar? É só pegar lá o valor de menos, onde tem x, substituo por 8, elevado ao quadrado, vai ficar 12 vezes 8, menos 27. Agora é fazer essa contazinha. Então, f de 8, que eu estou querendo procurar, vai ser igual a menos 8 ao quadrado, vai ser 64. Vou multiplicar agora o valor aqui que eu estou somando, estou somando, aqui é somando, mais 12 vezes 8, né? 12 vezes x, que é 12 vezes 8. 12 vezes 8 vai dar 96, então é mais 96 menos 27. Isso aqui vai dar um total, colocar aqui apertadozinho, de 5 processos. Então, 64 menos 64, né? Que tem aqui o valor de menos, menos 64, menos 27, mais 96, vai dar um total de 5 processos. Ok. Agora, analisando quando o valor de x agora for
é 7, que ele está lá no sétimo dia. Então, f de 7, aonde tem o valor de x, ó, eu substituo por 7. Então, vai ficar menos x agora ao quadrado, que é 7 ao quadrado, mais 12 vezes 7 menos 27. 12 vezes 7 menos o valor aqui, ó, de 27. Agora, essa operaçãozinha básica. O f de 7 vai ser igual a quanto? O f de 7 vai ficar menos 49. Tenho aqui que 7 elevado ao quadrado é 49. Tem um valor de 12 vezes 7, que dá 84, mais o valor de 84, menos o valor 27, que é lá da fórmula. Tinha que fazer essa operação, Menos 49, menos 27, mais 84. Isso aqui vai dar um total de 8. Fazendo essa contazinha, ó, total de 8. A questão perguntava se tinha acontecido uma redução no número de processos. Do oitavo dia foi analisado 5, ó, e para o sétimo dia analisei 8. Houve uma redução? Houve sim uma redução. Do oitavo dia há uma redução relacionada ao sétimo dia. Então, a única correta aqui, ó, esse item 3 está correto. Então, a única correta é o item 3. Então, a resposta que você vai encontrar aí é na letra B. Questãozinha de número 16. Questão 16 diz o seguinte: Adriana, Bárbara e Camila trabalham em um mesmo centro de saúde e exercem as profissões de cardiologista. Tem aqui as profissões que o comando da questão trouxe: cardiologista, ginecologista e médica da família, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que a cardiologista é a mais velha das 3 profissionais. Além disso, Bárbara não trabalha na área de cardiologista. Adriana, que não é a médica da família, é a mais nova que Bárbara. Nesse contexto, é correto afirmar que é uma questãozinha de associação lógica, onde vai trazer alguns personagens, quer fazer associação com as profissões e também com as idades, né? Que é onde ela fala aqui referente à mais velha e também à mais nova. Então, eu tenho que fazer aqui uma tabelazinha, vou desenhar aqui uma tabela e colocar essas informações que o comando da questão nos trouxe. Trazendo aqui, ó, a minha tabela. Então, vou fazer aqui um retângulo, tá aqui o meu retângulo, e vou adicionar essas informações, né? Adicionar aqui essas informações e fazer a associação. Se eu tenho 3 personagens, eu coloco aqui 3 linhas, ó. Primeira linha, segunda linha e a terceira linha. Traço uma coluna aqui para adicionar o valor das minhas personagens. Observa lá que eu tenho um personagem que é o Adriana, vou chamar aqui de A. Tenho também o valor da Bárbara e tenho o valor da Camila. Então eu tenho A, B, C, representando aqui ó, A, B e C. Eu abro aqui outro retângulo, essa partezinha de cima, justamente para colocar as características, né, que o comando da questão nos deu. Vou repartir aqui o meio, ó. Observa lá que eu tenho característica relacionada às profissões. Então, para cada personagem eu vou ter uma profissão e também relacionada às idades, ó. Tenho aqui a minha idade, né? Idade de cada uma personagem. Então, eu tenho aqui as idades. Então, para cada personagem eu vou ter uma profissão. Então, são 3 personagens, então eu tenho 3 profissões, ó. Um é cardiologista, ginecologista e médica. Então, vou representar cardiologista com C, ginecologista com G e médica com M. Já para as idades ela vai tratar da mais nova, da mais velha e vai ter uma intermediária, né, que nem é mais nova nem é que é mais velha. Então eu posso considerar aqui o N sendo mais nova, o I sendo representado por intermediária e o V sendo representado como sendo a mais velha. Agora é analisar as informações que ele deu, ó. O comando da questão trouxe o seguinte: sabe-se que a cardiologista é a mais velha das 3 profissionais de saúde. É aquela informação que eu não consigo ainda fazer uma associação com as personagens. Então, eu deixo essa informação aí e passo para a segunda informação. A segunda informação ó, vai dizer o seguinte: além disso, Bárbara não trabalha na área de cardiologista. Então, vou lá na linhazinha onde tem Bárbara, vou lá na coluna cardiologista e vou colocar um não para ela. Então, Bárbara, cardiologista, eu coloco um não para ela. Estou associando cada personagem com sua profissão. Beleza.
Agora, relacionada à Adriana. A Adriana, que não é a médica da família, tá certo? Então, vou lá em Adriana, coloco lá, não é a médica da família. Então, não coloco lá médica da família. E diz, relacionada à Adriana, é mais nova do que Bárbara. Então, ela vai dizer o seguinte, isso é uma conclusão que eu tenho que ter para fazer a associação correta. Qual é a conclusão relacionada entre Bárbara e Adriana, né? Eu estou falando aqui, ó, entre Adriana e Bárbara. Se ele diz lá que a Adriana é mais nova do que Bárbara, então eu posso concluir que Adriana não será mais velha. Ela é mais nova do que Bárbara. Então a Adriana não pode ser a mais velha de todas. Então eu boto um não aqui para ela. Ela não pode ser a mais velha porque ela é mais nova do que Bárbara. Então essa é uma conclusão que eu tirei. Já relacionada a Bárbara, Bárbara não pode ser a mais nova, ó, porque a Adriana é mais nova do que ela. Então, Bárbara, ela não pode ser a mais nova. Então, eu vou lá em Bárbara e eu coloco aqui, ó, não para ela ser a mais nova. Então, eu tenho aqui não. Pronto. Agora eu vou para aquela informação que faltou. A informação que fala cardiologista é a mais velha das 3 profissionais de saúde. Então, eu vou olhar aqui para cardiologista. Só não posso ser Bárbara, mas a Adriana pode ser cardiologista e Camila pode ser cardiologista. Só que eu tenho que analisar ao mesmo tempo relacionado à idade das 3. Para ser Adriana, ela tem que ser a mais velha das 3, ó, porque diz lá que a cardiologista é a mais velha. Observe que a Adriana não pode ser a mais velha. Conclusão, ela não pode ser a cardiologista. Então a cardiologista sobrou para quem? Sobrou para Camila. Se Camila é a cardiologista, automaticamente ela vai ser a mais velha. Então, em associação lógica, se eu encontrei um valor de S para Camila, que é a cardiologista, nenhuma das duas aqui, ó, pode ser a cardiologista. Eu adiciono como não. Da mesma forma, Camila aqui não pode assumir outra profissão. Se ela é cardiologista, ela não pode ser ginecologista e ela não pode ser médica. Qual é a conclusão aqui das profissões? Eu achei, ó, relacionada à Adriana, que ela vai ser a ginecologista. Se a Adriana é a ginecologista, então ginecologista, o valor de Bárbara, ela não pode ser. Então, Bárbara só sobrou ser quê? Ser médica. Então, relacionado às profissões, completei aqui a minha tabela. Relacionado às idades, ó. Relacionado às idades, eu tenho o seguinte. Eu tenho que a mais velha já é Camila, então Camila não pode ser a mais nova e também não pode ser a intermediária. E se Camila já é a mais velha, Bárbara também não pode ser a mais velha. Então sobrou para Camila a intermediária. Então Camila aqui nem é a mais nova e nem é a mais velha, ela é a intermediária. Se eu encontrei a intermediária, então a Adriana não pode ser intermediária. A Adriana só pode ser o quê? A mais nova. Então eu adiciono aqui a mais nova. A partir do momento que eu completei toda a minha tabela, agora é hora de olhar as alternativas. Vou olhar as alternativas. Bárbara é a cardiologista? Olhe lá para Bárbara. Olhe para a cardiologista. Tem um N, então N é não. Então esse item está errado. Então já corto ele. Adriana é ginecologista? Vou lá em Adriana. Adriana, ginecologista, bateu. Resposta correta, letra B. Adriana é sim a ginecologista da família. Camila é a médica da família? Vou lá para Camila. Camila é a médica? Não. Camila não é a médica. Camila é o quê? Cardiologista. Camila é a mais nova das 3? A gente viu que Camila é a mais velha das 3. Bárbara é a mais velha das 3? Ó. A gente viu que a mais velha das 3 é Camila. Bárbara ficou em quê? Na intermediária. Então a resposta correta, a única resposta correta é a letra B. Questão de número 17. Questão de número 17 diz o seguinte: os funcionários de um laboratório de análise clínica se reuniram para comprar um presente para o diretor no valor de R$ 120. Ok. Que será dividido igualmente entre eles. Está aqui uma divisão exata, igualmente entre eles. Por questões pessoais, 4 funcionários desistiram de participar da compra do presente. E foi necessário acrescentar R$ 5 no valor que seria pago por cada um dos funcionários restantes. Quantas pessoas contribuíram para a compra do presente? Olha só, é uma questãozinha de sistema de equação. Eu vou fazer ela desenvolvendo passo a passo até chegar à resposta correta, mas tem uma forma fácil
de se fazer para evitar até mesmo a equação de segundo grau que vai dar. Forma fácil é só você fazer aqui a divisão de cada alternativa e verificar aquela que vai dar R$ 5 a mais após eu tirar 4 funcionários. Vou deixar essa por substituição para o final e vamos fazer pelo sistema de equação. E aonde vou chegar a uma equação de segundo grau e a resposta correta, ok? Então, fazendo aqui, vou abrir aqui uma tela em branco e eu tenho lá as informações, ó. Ele disse aqui que eu tenho R$ 120 e quero dividir igualmente entre eles e vai dar um valor exato entre esses funcionários. Então, se eu pegar aqui, ó, o valor de 120 e dividir pelo total de funcionário, vai dar um valor, que é o valor das minhas parcelas. Então, o X que eu estou procurando lá, que ele pergunta lá quantos funcionários, ó, quantos contribuíram para comprar o presente, quantas pessoas contribuíram. Então, a minha missão é justamente encontrar esse X, que é as pessoas que contribuíram. Só que a questão disso é o seguinte, ó, a questão disso lá que 4 funcionários desistiram. E para isso foi necessário acrescentar R$ 5 no valor que seria pago. Como é que fica isso em representação matemática? Eu tenho o mesmo R$ 120, agora ó, eu não tenho mais o valor de X funcionário. 4 desistiram, então vai ficar X menos 4. 4 desistiram, então tiro 4. Isso vai ser igual a quanto? O mesmo valor da minha parcela, agora acrescentado ó, de R$ 5, que foi o que o comando da questão nos trouxe. Ele disse, se desistir 4 funcionários, acrescenta lá R$ 5. Pronto. Se eu tenho duas equações, duas incógnitas, ó, tem um valor de x, tem um valor de y, isso é um sistema de equação. Então, o valor de y, eu já sei. Aonde tem y, ó, vou substituir por 120 menos x. Tem um valor de y aqui, ó, poderia já substituir. Mas eu posso fazer desse jeito. Esse valor de x aqui, ó, menos 4, ele está dividindo. Então, eu vou passar ele para cima aqui, multiplicando. Então, vai ficar 120, ele vai ser igual 120, vai ser igual ao valor de y mais o valor 5, multiplicado agora, x menos 4. Tenho aqui o valor de x menos 4. X menos 4, né? Trazendo aqui, ó, x menos 4. Pronto. Dá para fazer uma distribuição aqui, ó. O valor do y vai multiplicar x, o valor de y vai multiplicar menos 4, o 5 vai multiplicar x e o 5 vai multiplicar menos 4. Trazendo para cá, arrumando, vai ficar o valor de 120, vai ser igual, quanto é y vezes x? Vai dar um total de xy, multiplicando aí as letras. Y vezes menos 4, vai ser menos 4y, menos 4y. 5 vezes x, mais 5x. E agora, 5 vezes menos 4 vai dar menos 20. Agora é só substituir, ó. Vou fazer a substituição. Eu tenho o valor de y aqui, tem esse valor de y, tenho esse valor de y. Agora é substituir e fazer aí a operação para a gente encontrar o valor de x. Trazendo para cá, trazendo aqui, ó, ficar aqui em cima, aonde tem y, vou colocar a informação, ó, 120 sobre x. Então vai ficar agora o valor de 120, o valor aqui agora vai ser 120, vai ser igual ao valor de x e multiplicado por y, ó. Só que y agora vai ser 120 sobre x. 120 dividido por x. Beleza, menos o valor de 4, só que agora eu vou multiplicar por x. Ó. O valor de x é quanto? É o valor de y, né? O valor de y é quanto? É o valor de 120 sobre x. Então, eu coloco lá o valor, ó, 120 dividido por x. Tem um valor de mais 5x menos 20. Pronto, coloquei aqui menos 20. Ok. Observa que eu posso simplificar esse x com esse x, sumiu. E o que é que vai ficar para mim? O valor de 120, tenho aqui o valor de 120, que é o que restou. Esse valor 120 agora ficou ele sozinho aqui, 120, depois que eu simplificar x com x. Esse valor 4 está multiplicando 120, ó, 4 vezes 120 vai ser um total de 480, o valor 480, o valor aqui é menos, ó, que é menos 4, então é 480, dividido por x, mais o valor de 5x, menos 20. Ok.
Agora dá para dar uma ajustada, ó. Vou dar uma ajustada, esse 120 aqui está positivo, ele vai lá para o outro lado, juntar aqui com esse 120, então vai ficar 120 menos 120, vai dar o valor de zero, ó. Tem o valor de zero, vai ser igual a menos 480 sobre x, mais 5x, menos 20. Pronto. Eu tenho essa equaçãozinha, onde eu tenho esse x aqui no meu denominador. Tenho que multiplicar toda essa minha equação aqui por x, ó, para esse x aqui sumir. Então, eu multiplicando tudo por x, vou multiplicar toda essa minha equação, ó, por x. Fazendo a multiplicação de toda ela por x, 0 vezes x vai ser 0, tá aqui, ó, 0 vezes x vai ser 0, ok? Menos o valor, né? O valor de 0 é aqui, 0 vai ser igual menos 480, porque quando eu faço a multiplicação 480 vezes x dá 480x. Dividindo por esse x, sobra só o 480. Mais o valor de 5x multiplicado por x vai dar 5x agora ao quadrado, menos 20x. 20 vezes x, 20x. Olha o que deu. Deu justamente uma equação do segundo grau. E é essa equação do segundo grau que eu tenho que desenvolver para poder chegar aos valores de x. Então, vou ter que desenvolver essa equação do segundo grau. Ó. Vou trazer ela para uma tela em branco, para ajustar ela, vou ajustar ela e vou verificar as raízes dessa minha equação. Trazendo aqui para uma tela em branco, trazendo aqui para uma tela em branco. Eu tinha lá que o valor de 0 era igual a menos 480. E eu tinha mais o valor de 5x ao quadrado, 5x ao quadrado, menos o valor de 20x. Pronto, tinha essa minha equação, ó. Agora eu vou ajustar para deixar ela no formato de equação de segundo grau. O termo x ao quadrado, ó, ele vem para frente, então fica aqui, ó, 5x ao quadrado, menos o valor de 20x, que é o termo que eu tenho aqui, 20x, menos 480. Isso aqui é igual a zero, uma equaçãozinha de segundo grau. Dá para fatorar essa minha equação? Dá. Estou vendo que todos esses meus termos aqui, ó, é divisível por 5. Então, dá para dividir tudo por 5. Então, vai ficar lá x ao quadrado menos 20 dividido por 5 vai dar um total de 4x. Vai dar 4, né? 20 dividido por 5 dá 4. E tem um x aqui, eu trago para cá. Tem um 480. 480 dividido por 5 vai dar um total de 96. Isso igual a zero. Equação de segundo grau, onde eu tenho o valor de A igual a 1, o valor de B igual a menos 4, o valor de C igual a menos 96. Tenho que calcular o discriminante para poder encontrar as raízes dessa minha equação. Discriminante, delta é igual a b ao quadrado. B ao quadrado, ó. Observe que b é menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado vai dar 16. 16 menos o valor de 4, que vai multiplicar o valor de A, o A é 1, multiplica o valor de C, que é menos 96. Tenho lá o valor de delta. O valor de delta vai ser igual a 16, menos por menos é que vai dar mais. 4 vezes 96. 4 vezes 96, 384. E agora ficou 16 mais 84. Então, o delta ficou 400, que tem raiz exata. Agora é calcular as raízes dessa minha equação. Ó. Calculando aqui as raízes dessa minha equação, através da fórmula de Bhaskara. Então, o valor de x que eu quero encontrar, ele vai ser igual a menos b. Só que o valor de b, ó, eu encontrei aqui que é menos 4. Menos com menos dá mais. Então, dá 4 mais ou menos o valor da raiz quadrada de 400. Ó. Já vou colocar lá. O valor da raiz quadrada de 400 dá 20. Então, 20 vezes 20 é 400. Dividido agora por 2 vezes A. 2 vezes A, 2 vezes 1 é 2. Vou encontrar dois valores para x. Vou ter o valor lá de x1 e vou ter lá o valor de x2. O valor de x1, somando 4 mais 20, 24. 24 dividido por 2. 24 dividido por 2 dá um total de 12. Agora diminuindo, ó, 24 menos 20 vai dar um total de menos 16. Então, tenho menos 16 dividido por 2. Menos 16 dividido por 2 vai dar resposta menos 8.
como eu estou tratando de pessoas, a resposta não pode ser negativa. A resposta só pode ser positiva. O valor de x, ó, é igual a 12. Vamos olhar lá as alternativas. Alternativa, ó, o valor de x procurado pela equação de segundo grau pelo esse sistema deu um resultado 12. Resposta correta, 12. Mas, professor, dava para fazer essa questão só pelo fato de substituição para evitar esse sistema e para evitar também a equação de segundo grau? Dava para fazer. De que forma? Por exemplo, aqui eu pegando a letra A, 8. Eu tenho lá o valor de 120. Tem um valor de 120, ó. Vou dividir por 8 e ver quanto é que dá. Então, 120 dividido por 8 vai dar o valor de 15. Aí agora eu vou tirar 4 funcionários, ó. Eu tirar 4, que ele está tirando 4 funcionários. Então, vou pegar lá 120, não vou dividir mais por 8. Vou dividir por quanto? Vou dividir 8 menos 4. 8 menos 4 vai dar 4. 120 dividido por 4. 120 dividido por 4 vai dar um total de 30. Ele queria que a diferença, ó, fosse R$5. Observe que a diferença aqui, ó, de 15 não aumentou 5. Aumentou o quê? Aumentou mais 15. Por isso que a letra A não pode ser. Aumentou mais 15. Então, letra A não pode ser. Letra B, fazendo a letra B, substituindo a letra B. Mesmo jeito. Pegaria lá o 120 e ia dividir por 10. Ó. A letra B é 10. Então, 120 dividido por 10 vai dar um total de 12. Ok. Tirando os 4. Tirando 4. 4 funcionários agora. Não era mais 10. Tirando agora 4. Fica o total de 6, né? 120, 10 menos 4, 6. 120 dividido por 10, ó, vai dar um total de 20. Observa agora quanto foi que aumentou. Do 12 para o 8. Do 12 para o 20. Aumentou 8. Era para aumentar R$5. Então, por isso que a letra B não pode ser. A letra C, que é a resposta correta. Vamos ver se bate a letra C. Então, eu ia pegar lá o 120 e ia dividir por quanto? Por 12, ó, que é a resposta correta. 120 dividido por 12 vai dar um total de 10. Agora, tirando os 4 funcionários. Pegaria lá o 120 e agora eu vou dividir por o valor de 12 menos 4, que é o total de 8. 120 dividido por 8, ó, dá um total de 15. E observa que vai bater. Se você tivesse esse raciocínio na hora da prova, tinha acertado essa questão sem fazer o sistema. 10 para 15, né, depois que eu tirar o funcionário, ó, acrescentou justamente o mais R$5, que foi o que o comando da questão nos trouxe. Então, resposta correta aqui, letra C. Por 14, se eu dividir aqui 120 por 14, não vai dar exata, vai dar um número decimal. Da mesma forma, 16, vai dar um número decimal. Então, só tinha 3 alternativas para analisar. Com 8, a gente viu que acrescentou 15. Com 10, acrescentou aqui o valor 8. E com 12, ó, acrescentou 5. Então, por isso que a resposta correta é letra C. Questãozinha 18. Questãozinha 18 já dá para verificar que é uma questãozinha de geometria plana, onde eu tenho aqui um retângulo e eu tenho também um trapézio. Dizia o seguinte: um terreno de um pronto atendimento está representado na imagem pelo retângulo, né? PQRS. Tá aqui o retângulo, PQRS. O trapézio sombreado é destinado à recepção e triagem dos pacientes e por exigências legais, exigências locais, deve ocupar uma área mínima, né, de 30% e também uma área no máximo de 60% da área total desse pronto atendimento. Além disso, sabe-se que P até Q, esse valor aqui de P até Q é o valor de 25 metros, o valor de Q até U, ó, Q até U, ele disse lá que é 22. E ele disse aqui de U até R é o valor de 28. Se o segmento essa T, tá aqui, essa T é o valor de X, ó, todos os valores possíveis de X devem satisfazer. Então, ele quer justamente esse valorzinho que está faltando do meu trapézio, relacionado ao mínimo de 30% e ao máximo de 60% dessa área total. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa é calcular a área desse meu terreno, né? A área total desse meu retângulo. Então, a área total de um retângulo, a área total, ó, colocando aqui AT, a área do retângulo, é a base
vezes altura. Base vezes altura. Como é que eu faço para calcular a área total? Então, a área total ó, é calculado. A base é 25. Aqui é 25, aqui embaixo também é 25. Então, é 25 multiplicado pela altura. A altura, observa que é a soma dessas duas partes. 22 mais 28. 22 mais 28 dá um total de 50. Ou seja, a área total desse meu retângulo, eu vou ter um total de 25 vezes 50. 25 vezes 50, 1.250 metros quadrados. Então, isso aqui é o meu terreno total. Agora, eu quero encontrar o mínimo de 30% para essa areazinha do trapézio e também o máximo de 60% para a área total desse meu trapézio. É uma regrazinha de 3. Dá para fazer aqui através de uma regra de 3 para encontrar, né, a área do trapézio no mínimo 30% e no máximo 60%. Então, eu posso fazer aqui, ó, relacionado ao máximo. Primeiro, vou calcular aqui relacionado ao máximo. Então, eu tenho lá a área total, a gente encontrou relacionado ao meu retângulo é 1.250, então eu tenho aqui 1.250, e eu quero encontrar em termo percentual, ó. Isso aqui, a área total é 100%. O máximo é 60%. Tenho aqui, ó, o máximo 60%. Eu quero saber quanto de área dá, no máximo, para eu construir. Observe que é uma regra de 3, diretamente proporcional, onde eu quero encontrar esse valor de x, ó. Calculando aqui o valor de x. Então, o valor de x vai ser igual a 1.250 vezes 60. Tenho aqui 1.260 vezes 1.250, né? 1.250 vezes 60. 1.250 vezes, colocar aqui o sinalzinho de vezes 60, dividido por quanto? Dividido por 100. Dividido por 100. Dá para simplificar esse zero? Dá. Esse zero aqui com esse daqui corta, esse daqui com esse daqui corta. Sobrou para mim, ó, observa lá que sobrou para mim um valor de 125 vezes 6. 125 vezes 6 vai dar um total de 750 metros. Então, isso aqui é o máximo que esse meu trapézio pode ter, né? Metros quadrados que a gente está trabalhando com área. Isso é no máximo. Agora, no mínimo, trazendo aqui no mínimo, fazer aqui apertadozinho. Eu tenho uma área total que é 1.250, tem uma área total 1.250, é 100%, tá? Aqui é 100%, e agora eu quero encontrar no mínimo, que é 30. Como é que eu faço? O valor de x vai ser igual a 1.250 multiplicado por 30 dividido por 100. Agora, faço do mesmo jeito. Tem um zero em cima, tem um zero embaixo, ó. Corta esse zero com esse zero com esse zero, e o que vai ficar para mim é justamente 125 vezes 3. 125 vezes 3 dá um total de 375. Então, eu encontrei a área máxima desse meu trapézio e a área mínima desse trapézio. Agora, eu preciso calcular quanto é que vale esse valor aqui de x, para o máximo e para o mínimo. Observa que eu tenho um trapézio onde eu tenho a altura desse meu trapézio igual a 25, tenho aqui a base maior, né? A base maior é 28 e eu tenho aqui a base menor representada por x. Vou abrir aqui uma tela em branco, trazer aqui para a gente calcular quanto equivale essa área do trapézio. Então, tem aqui, ó, área do trapézio. A gente viu lá que eu tenho 28 relacionado à base maior, que isso aqui é a base maior. Essa aqui é a base menor, que ele pediu para chamar de x. Então, isso aqui ó, é um B minúsculo, né? É a base menor. Base menor. E essa parte aqui da altura, ele disse lá que era 25. Então, a área do trapézio, precisava saber da fórmula da área do trapézio? Precisava. Então, a área desse meu trapézio, ela é calculada da seguinte maneira. É a soma das bases, ó. Base maior mais a base menor, multiplicado pela minha altura, tudo isso aqui dividido por 2. Então, tenho que fazer dois cálculos para encontrar o valor da área mínima e também da área máxima desse trapézio. Então, vou fazer primeiro com a área mínima, trazendo aqui, ó, área mínima. A gente controlar a área mínima. A gente viu que era 375, então trazendo para cá, 375 vai ser a minha área mínima que eu quero encontrar. 375 é a área mínima desse meu trapézio, 375. Vai ser igual ao valor da base maior, a base maior é o valor 28, tá aqui o valor 28. A base menor é o que eu quero procurar, ele pediu para considerar como sendo x.
tudo isso aqui multiplicado pela altura, que é 25, a minha altura é 25, dividido por quanto? Dividido por 2, que é da fórmula. Agora, esse 2 está dividindo, eu passo ele lá para o outro lado multiplicando, vai ficar lá 375 multiplicado por 2, vai dar um total de 750. E agora eu faço essa distribuição, ó, 28 vezes 25 e x vezes 25. 28 vezes 25 vai dar um total de 700. Então, eu tenho um total de 700 mais x vezes 25 mais 25x. Agora, esse 700 está positivo, jogando lá para o outro lado, ele fica negativo. 750 menos 700 vai dar o total de 50, igual a 25x. Quero encontrar o valor de x, ó, trazendo para cá o valor de x. Então, o meu valor de x vai ser exatamente 50 dividido por 25. 50 dividido por 25 vai ser um total de 2. Então, o mínimo que essa minha areazinha aqui, ó, esse meu tamanhozinho aqui de S até T, que é o valor de x, o mínimo que ele pode assumir é 2. Então, lá nas alternativas, ó, você vê que o mínimo é 2. Pode ser letra A ou pode ser a letra B. Agora tem que encontrar o máximo para saber se vai ser 24 ou se vai ser 32. Então, no máximo agora, vou jogar sendo 750, a área máxima para esse meu trapézio. Então, trazendo para cá, para a área máxima, vai ser agora 750. Então, tenho lá 750, vai ser igual a base maior já sei quanto é que é 28, mais a base menor, que eu quero encontrar, que é o valor de x, multiplicado pela altura, que é 25, tudo isso aqui dividido por 2. Esse 2 está dividindo, passando para o outro lado, multiplicando 750, eu vou encontrar o valor de 750 vezes 2, que dá um total de 1.500. Então, eu tenho 1.500, vai ser igual, da mesma forma que eu fiz para o mínimo, ó, 28 vezes 25 e o valor de x vezes 25. Então, eu já tenho esses resultados aqui, ó, 700 mais 25x. Só trago para cá, 28 vezes 25, 700, mais x vezes 25, 25x. Da mesma forma, ó, tenho aqui o valor de 1.500, o 700 está positivo, passando para o outro lado negativo. 1.500 menos 700 vai dar 800. Isso vai ser igual a 25x. Quero encontrar o valor de x. Ó. O valor de x, eu pego o valor de 800, o valor de 25 está dividindo, está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, né? 25 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Então, o valor do meu x, ó, era justamente fazer essa divisão. 800 dividido por 25 dá exatamente 32. Então, meu x máximo, essa partezinha que vai do S até T, o segmento de S até T, ele pode chegar até 32 metros. Então, resposta correta aqui, ó, vai do x menor, o mínimo, de 2 até 32. Resposta correta, letra B. Questãozinha de número 19. Questãozinha de número 19 diz o seguinte: na maternidade de determinado hospital trabalham 55 enfermeiros. Ok, então já trago para cá, 55 enfermeiros. Ok. Em cada jornada de trabalho são escalados 20 enfermeiros. Então, já tenho 20 enfermeiros para trabalhar. Então, eu posso tirar aqui, ó, dos 55. Eu tenho 20 que trabalham. Então, de folga, fica um total de quantos? De 35 enfermeiros. Para a execução das tarefas diárias, né? A administradora do hospital decidiu ofertar um curso de qualificação a todos os profissionais desse setor. Qual o número mínimo de enfermeiros que deverão fazer o curso de qualificação para que cada jornada de trabalho haja pelo menos um enfermeiro qualificado? Ou seja, eu circulei aqui essa informação, o número mínimo, isso aqui vai me dar uma ideia de princípio da casa dos pombos, ou teorema do azarado. Então, para eu ter a certeza, para ter a garantia que vai ter pelo menos um enfermeiro qualificado, eu tenho que selecionar mais um enfermeiro, ó, que vai estar aqui de folga. Se eu tenho 35 enfermeiros e eu adiciono mais um enfermeiro, eu vou ter um total de 36 enfermeiros
qualificados. Então, com 36 enfermeiros qualificados, eu tenho a certeza, eu tenho a garantia que pelo menos um enfermeiro vai estar escalado aqui para fazer o trabalho de execução das tarefas diárias. Então, a resposta correta, letra E. Olha só, se eu tenho 35 enfermeiros qualificados, foram para o curso, isso não me garante que os 20 que não fez o curso, eles não vão ter o curso, né, para execução das tarefas diárias. A partir do momento que eu qualifico mais um enfermeiro, 36 enfermeiros, aí sim, aí agora eu tenho a garantia de pelo menos um enfermeiro vai estar lá dentro dos 20. Eu posso escolher 19 enfermeiros que não tenha o curso de qualificação aí que foi feito, que foi ofertado, mas quando eu coloco mais um desses 36 que eu tenho, quando eu coloco mais um, vou ter 19 que não tem o curso, mais um que tem um curso, vai ter um total de 20 enfermeiros trabalhando e eu tenho a garantia que pelo menos um enfermeiro é qualificado. Pelo teorema do azarado, resposta correta, letra E. Questão de número 20. Questão de número 20 diz o seguinte: após um grande incêndio em um prédio residencial, M moradores foram internados no mesmo dia no hospital mais próximo do local do acidente. Uma semana após o incidente, 12 moradores tiveram alta. Na segunda semana, um terço dos moradores restantes do hospital foram liberados. Na terceira semana, metade dos moradores que ainda restavam no hospital tiveram alta. Sabendo que ainda havia 18 moradores internados, qual é o valor de M? Ou seja, questãozinha aí simplesmente para somar com números fracionários. Eu quero calcular o valor de M, ó. Eu tenho aqui o valor de M, que é o valor que eu quero procurar. Então, o valor de M vai ser igual. Ele disse lá que a primeira semana após o incêndio, 12 moradores tiveram altas. Então, esse valor de M, os moradores eu já sei que tem 12. Aí, vou somar as outras informações que ele disse, ó. Na segunda semana, ele disse agora que um terço dos moradores restantes do hospital foram liberados. Ou seja, eu tenho que saber quantos ficaram lá no hospital, né? Que foi um terço dos moradores restantes no hospital foram liberados. Como é que eu faço para representar através da matemática? Então, se eu tinha um terço do restante, então eu teria lá M menos 12 que saiu. M menos 12 é o restante das pessoas, porque eu tinha M pessoas, saiu 12, por isso ficou M menos 12, que é o restante que tinha lá. Só que ele disse lá que é um terço. Um terço é só dividir por 3. Agora eu vou somar a outra informação, que ele disse lá da terceira semana. Na terceira semana, metade dos moradores que ainda que restavam no hospital tiveram alta. Então, desse um terço, né, um terço, a terça parte que estava ali foram liberados. Então, agora sobrou 2 terços. Sobrou 2 terços. Restaram lá no hospital. Saíram um terço, né? Um terço aqui saíram em uma semana, na segunda semana. Agora, na terceira semana, do restante dos moradores, o restante dos moradores ficou 2 terços. De M menos 12, e agora saíram a metade. Agora é só dividir por 2. Dividir por 2, ó, já posso colocar aqui, é multiplicar por meio, porque depois eu vou fazer, né, a multiplicação de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, dividir por meio é multiplicar por meio. E no final, ó, sabe que ainda restavam 18. Então, agora eu somo mais 18. Então, a minha equaçãozinha para encontrar o valor de M é esse valorzinho aqui. Observa que eu tenho o valor 2 aqui, com esse valor 2 aqui, dá para simplificar. E observa que essa minha fração, ó, essa minha equação é divisível por 3. Então, eu posso logo aqui multiplicar toda essa minha fração por 3, para evitar esse denominador aqui por 3. Quando eu faço isso em equação, multiplico de um lado por um número e aquele mesmo número no outro lado da minha equação, não altera o resultado. Agora é só fazer a multiplicação, ó. Vou multiplicar toda a minha equação, inclusive o M. Então, 3 vezes M vai dar 3M, ó, 3M. Vou multiplicar agora o valor 12, ó. 12 vezes 3 vai dar 36. Mas, agora, esse valor M menos 12 vezes 3 vai dar 3 vezes M menos 12. Como eu tenho 3 em cima e 3 embaixo, eu corto, eu simplifico. Fica só o valor de M menos 12. Da mesma forma aqui, ó. Aqui eu tenho 3M menos 12, que aqui eu multipliquei por 3, simplificado com esse 3, vai dar M menos 12. Tá aqui, ó, M menos
12. E agora eu faço essa multiplicação. 3 vezes 18. 3 vezes 18 vai dar um total de 54. Agora é só somar, fazer aqui a soma desses termos, ó. Eu tenho lá o valor de 3m, observa que agora eu tenho esse valor de m com esse valor de m, vou ter aqui 2m, e eu faço essa somazinha aqui, ó, menos 12 com menos 12, menos 24. Menos 24 mais 54 vai dar 30. 30 mais 36. 30 mais 36 vai dar um total de 66. O valor desse 2m está somando, então eu jogo para o outro lado, ó, vai ficar 3m menos 2m. Qual vai ser o valor do m? O valor do m vai ser igual a 66. Depois que eu jogar o 2 para lá, negativo, 3 menos 2, só dá o valor do m. Qual é o valor do m? O valor do m é exatamente 66. 66 você encontra na alternativa letra D. Certo, pessoal? Então chegamos aí ao final da resolução das 10 questões de raciocínio lógico matemático da prova de oficial da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, prova aplicada no dia 1º de maio de 2022 para o cargo de saúde. Espero ter ajudado vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.